Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Também Filipenses capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E voltando a Timóteo, onde os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas, mas eu só vou fazer uma citação do verso 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam eles respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência pura. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem a seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós lemos no verso 15 que Deus possui uma casa, como lá em Hebreus capítulo 3, verso 16, Cristo como filho sobre a sua casa, qual casa? Somos nós. E nós precisamos entender que se Deus possui uma casa, a sua casa caminha segundo as suas ordens, segundo o modelo que Ele mesmo deu, segundo as suas próprias regras. E nós não temos autorização para fazer de outra forma, ainda que sejamos muitos de nós cheios de boas ideias, mas como a casa não é nossa, nós não podemos proceder na casa de Deus segundo o que nós pensamos, mas precisamos proceder na casa de Deus segundo o que a palavra de Deus nos diz. A casa é de Deus, e essa casa é a igreja do Deus vivo. Essa igreja é composta por todos os salvos, todos aqueles que receberam a Cristo, ou melhor, que foram recebidos por Cristo e arrependeram-se dos seus pecados e foram batizados em um só Espírito, num só corpo, formando o corpo de Cristo, um organismo vivo que foi separado por Deus para ser a habitação de Deus no Espírito. Essa casa de Deus, ela caminha segundo as regras de Deus e segundo o modelo que Deus estabeleceu. E ela tem duas expressões, irmãos. Primeiro, ela tem a expressão universal dela. A palavra latina é católica, significa universal, todos os crentes em todos os lugares do mundo, no período de todas as eras, desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até a segunda vinda. Eles são chamados teologicamente como a Igreja Universal de Deus, que é composta de todos os santos que têm seus nomes escritos no livro da vida no céu.
E nós fazemos parte dela. Mas a segunda expressão muito clara na Bíblia sobre a igreja é que a igreja tem uma expressão em cada cidade. É chamada da igreja local. Local num sentido de lugar onde ela está, ou a menor expressão que ela pode ter. E aí vocês encontram em todo o Novo Testamento essas expressões. A igreja que está em Filipos, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Roma. E é assim que a Bíblia separa. E nessa expressão local da igreja, nós estávamos vendo a maneira que Deus expressa a sua autoridade. E o Isa começou a mostrar isso há 2 semanas atrás, e nós demos continuidade falando do papel dos presbíteros, quem eles são, por quem eles são chamados. E a Bíblia diz que são chamados pelo Espírito Santo, são constituídos pelo Espírito Santo, são reconhecidos pela igreja e têm um papel muito definido, né? Nós vimos que eles supervisionam os irmãos, eles pastoreiam os irmãos, ou seja, eles alimentam os irmãos, representando o sumo pastor. Eles vão à frente, são dirigentes do rebanho de Deus, têm cuidado, zelo pelas almas, e nós vimos que os irmãos os veem e cooperam com eles, para que eles não sirvam a Deus em tristeza, mas eles precisam notar, como diz 1 Tessalonicenses 5,12, os que trabalham entre eles, os presidem no Senhor e os admoestam, e devem ter esses irmãos em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E esses irmãos têm funções específicas como presbíteros. Eles presidem, eles governam, eles supervisionam, eles cuidam, eles zelam pelas almas, eles transmitem a palavra de Deus de maneira clara, devem se afadigar na palavra de Deus, devem ser aptos para ensinar. E quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 3, nós vemos as características desses irmãos, né? Eles devem ser irrepreensíveis, esposos de uma só mulher, eles devem ser temperantes, sóbrios, modestos, hospitaleiros, aptos para ensinar, não dados ao vinho, não violentos. Eles devem ser cordatos, inimigos de contenda, não avarentos, devem governar bem a sua própria casa, criar seus filhos sob disciplina com todo respeito, porque se alguém não sabe governar a própria casa, não está habilitado para cuidar da igreja de Deus, a Bíblia diz. Não podem ser alguém que é um novo convertido, porque esse novo convertido tem problemas com o orgulho. Então, quando ele é colocado numa posição de autoridade, aquilo pode elevá-lo, como elevou Satanás o seu coração, e Deus terá que abatê-lo. Então não pode ser uma planta nova. E também a Bíblia diz que ele deve ter bom testemunho dos de fora. Não pode ser acusado de nada perante a sociedade. E agora nós vamos ver um segundo ofício que tem na igreja de Deus, chamado diáconos. A palavra é simplesmente uma transliteração do idioma original da Bíblia para o nosso idioma. A palavra é diakonai, diakoneu, diáconos no grego. E ela pode ser evidenciada na Bíblia de 3 formas. Primeiro, ela descreve alguém, como está descrevendo um grupo de homens aqui no versículo 8. Quanto aos diáconos, né? Também ela pode expressar o serviço de alguém, aquilo que ele faz. Ele está servindo, está diaconando. Ou ela pode simplesmente expressar na Bíblia aquilo que é um verbo, o ato de servir. Tudo isso está ligado nessa palavra que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. E elas têm esses 3 aspectos. O que é ser um diácono? Ou melhor, o que é diaconar? Significa literalmente servir às mesas. Servir de maneira geral. Aquele que serve.
aquele que presta serviço, seja de qualquer espécie que for. De modo geral, a palavra significa isso. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 2, que Jesus está sendo convidado para aquela festa de casamento, quando acabam o vinho, Maria diz que os serventes deviam de fazer tudo o que Jesus mandasse. Esses serventes eram os servos que serviam às mesas naquela festa de casamento, que a Bíblia chama de diáconos. Eram os diáconos daquela festa de casamento. Eram os garçons daquela festa de casamento. E depois que as pessoas provam o vinho, é levado aquele vinho ao mestre dos diáconos, ou cabeça dos diáconos daquele momento. Também você encontra a mesma palavra em Lucas capítulo 4, verso 36, quando Jesus cura milagrosamente a sogra de Pedro, e ela se levanta imediatamente e passa a fazer comida para eles, a servi-los, e a palavra ali é diácono, a diaconar, a servir. Amém, irmãos? E a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Só que nós precisamos perceber que, falando de modo geral, nós temos 3 aspectos desse assunto no Novo Testamento. Primeiro, falando de modo geral, todos os cristãos servem. Quando eles estão exercendo um serviço a Deus, estão diaconando, estão servindo, estão cumprindo o seu papel segundo aquilo que aprenderam. Depois nós vamos encontrar um segundo nível desse serviço, quando homens são dotados por Deus de dons para exercerem alguma coisa, alguma atividade no meio do corpo de Cristo, também são chamados de diáconos, ou que estão diaconando. E em terceiro lugar, um terceiro aspecto disso, nós temos aqui no capítulo 3, verso 8 de 1 Timóteo, homens que são servos com letra maiúscula, eles são separados para o serviço como diáconos. E é esses homens que o texto está nos falando aqui, é esses homens que Filipenses 1:1 está nos falando, e é sobre eles que nós vamos falar. Vamos voltar atrás então. Diácono é aquele que serve. De um modo geral, todos os crentes servem, segundo aquilo que aprenderam, eles servem. Todas as vezes que eles obedecem a Bíblia e cumprem a vontade de Deus, estão servindo a Deus, estão exercendo este ofício. De modo geral, nós podemos se referir a eles como qualquer cristão. Você pode ser em certa medida. E ele é sempre usado pelos autores do Novo Testamento desta forma. Todas as vezes que alguém está servindo a Deus num serviço espiritual, o nome desse serviço é diaconia, serviço a Deus. Nesse aspecto, todos somos diáconos. E é interessante, irmãos, porque quando você começa a entender sobre esses níveis de serviço a Deus, você vai ver, por exemplo, que existem pastores, mas todos os irmãos se pastoreiam. Existem níveis de pastoreio. Todos os irmãos devem cuidar uns dos outros. Todos os irmãos devem estar atentos às necessidades uns dos outros. E quando nós estamos cuidando de um irmão, nós estamos exercendo esse serviço em um nível. Não é? E depois você tem o nível dos presbíteros que pastoreiam a igreja de Deus, que Deus comprou com seu próprio sangue, como está lá em Atos capítulo 20, verso 28, 1 de Pedro capítulo 5, e todos os textos que nós mostramos na semana passada. E também um obreiro, quando o coração é largado por Deus, e ele começa a servir muitas localidades, de certa forma ele também está pastoreando uma localidade. Não que ele tenha a autoridade de um presbítero naquela localidade, mas se ele tem um coração alargado por Deus, ele avançou num nível nesse serviço a Deus. Da mesma forma, irmãos, nós podemos nos referir aos evangelistas, ou alguém tem dúvida que um crente deve evangelizar. Quando você está evangelizando, você está cumprindo o trabalho de um evangelista. Ainda assim, há um nível em que um homem é dotado por Deus com a capacidade de proclamar o evangelho com tanta autoridade e resgatar para Deus muitos frutos. Este é um homem que é um evangelista.
Os irmãos estão entendendo? Da mesma forma, existem profetas, porém, todos podem profetizar. Como diz 1 Coríntios capítulo 14. Todas as vezes que estamos proclamando a palavra de Deus, estamos profetizando aquilo que Deus disse em nome de Deus. Estamos proferindo uma profecia. Mas existem homens de Deus que foram separados por Deus para serem profetas. Então existem níveis em todos os serviços da casa de Deus. Por isso talvez que há tanta dificuldade de compreender os textos, não é? Se nós formos simples numa concordância bíblica e procurarmos todas as vezes que fala de diáconos, talvez nós encontremos textos que falem que Paulo estava diaconando, mas esse texto fala que Paulo estava diaconando como um apóstolo. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. A palavra ministério é diaconia. Então, alguém pode dizer, Paulo era um diácono. Não, Paulo estava exercendo um serviço como apóstolo de Deus. Então, há níveis nesse entendimento. De fato, todos nós servimos a Deus. Quando servimos a Deus, estamos diaconando. Vamos criar esse verbo. Amém? Estamos exercendo esse serviço. Depois, irmãos, um segundo aspecto. Isso os irmãos podem guardar, por exemplo, o texto de João, capítulo 12, verso 26. Quando aqueles gregos vão procurar encontrar Jesus e pedem a um dos apóstolos que lhe mostre Jesus. E Jesus disse, é chegada a minha hora. Chegou a hora de eu partir para o Pai. E essa hora, segundo o Evangelho de João, é a sua morte, quando ele seria levantado da terra e atrairia muitos após ele. Ele disse, se o homem não aborrecer sua própria vida da alma, não pode ser meu discípulo, ele diz. E depois ele diz assim no verso 26, se alguém serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Essa palavra serve para todos nós. Se alguém diaconia, se alguém serve a Deus, siga-o. E onde eu estou, disse Jesus, ali estará o meu servo, diácono de novo. E se alguém me servir, de novo a mesma palavra, o Pai o honrará. Então aqui você vê o aspecto em que nós todos estamos incluídos. Do mesmo jeito que nós todos estamos incluídos no envio, de certa forma menor, apostólico de pregar o Evangelho. Todos os crentes estão incluídos nisso. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Né? Ensinando eles a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Isso é um chamado que você pode incluir seu nome lá. Aqui também. Se alguém me serve, coloca seu nome ali. Siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. E se alguém me servir, esse é você e eu. O Pai honrará. E isso você encontra lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 5 também. Diz assim, ora, há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Também há variedade de serviços, também há variedade de diaconia, mas o Senhor é o mesmo. Então, todos nós que estamos envolvidos em serviço espiritual, estamos servindo a Deus nesse nível de diaconia. Amém, irmãos? Mas existe um segundo nível. Por exemplo, capítulo 12 de Romanos, verso 7. Quando você lê assim, o que profetiza, faça segundo a proporção do dom da fé. O que ministra, esmere-se no fazê-lo. A ideia ali é o que diaconiza, sirva diaconando. Essa é a ideia do texto. Ele é capacitado por Deus para exercer aquela função. Vamos dar um exemplo aos irmãos. O Senhor habilitou alguém para servir no corpo de Cristo e exercer uma função dentro do corpo de Cristo. Porque às vezes a gente acha que se nós não nos enquadramos em nenhum dos dons de Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 de Pedro capítulo 4, então nós não servimos para nada, nós somos uns inúteis dentro do corpo de Cristo.
Mas é que nós restringimos aquilo que nós temos para fazer para Deus em alguns poucos descritos ali naquele texto, né? Como se não houvesse muitas mais coisas que nós podemos fazer para Deus hoje. Por exemplo, se uma irmã é habilitada pelo Senhor, capacitada por Ele, para pegar uma mensagem que foi ministrada por um homem de Deus, digitar aquela mensagem, publicar aquela mensagem, ela está servindo a Deus, segundo a graça que foi dada para ela, como alguém que está digitando a palavra de um homem de Deus. Onde é que está isso no Novo Testamento? Onde é que está alguém lá com uma máquina de datilografia digitando a mensagem que alguém falou? Ou como acontecia na Colômbia, e os irmãos diziam que uma irmã pegava as gravações das mensagens que eram gravadas, reproduzia em várias cópias e saía entregando como uma forma de evangelizar através daquelas gravações. Ela estava servindo a Deus, havia sido capacitada por Deus para aquilo, Deus havia dado todos os recursos para ela fazer aquilo, e ela estava exercendo um serviço espiritual, e ela estava sendo habilitada por Deus para exercer aquele serviço e cumprir aquilo que Deus havia chamado para fazer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso se enquadra nesse serviço na casa de Deus. Amém? E que é habilitado por Deus. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então, isso abre o leque para nós entendermos mais sobre Deus e que Deus, Ele está sempre trabalhando através do seu Espírito. Ah, irmão, mas eu pensei que se não fosse um daqueles lá, mas às vezes um dom como o serviço, ele abrange o que, irmãos? Tudo o que se faz. Certo? Tudo o que você possa fazer como oferta a Deus. Você digita os textos que algum servo de Deus está lendo, está falando, você grava em fitas aquilo que foi dito, você prepara material, você faz um site, você, sei lá, irmãos, veja a infinidade que o Espírito Santo pode nos usar no meio em que nós vivemos. Você prepara cartões para evangelizar, Deus te deu alguma coisa para fazer para Ele. Sempre temos alguma coisa que Deus nos habilitou para fazer. E sempre nessa coisa nós temos a graça de Deus. Nós temos facilidade, aquilo flui de nós naturalmente. Por exemplo, as pessoas que Deus chamou para anunciar o Evangelho, para pregar a sua palavra, na sua grande maioria das vezes nunca quer falar nada para ninguém. Por quê? Porque ele não gostaria de fazer aquilo. Ele vê muita responsabilidade naquilo. Mas ele sabe que quando ele faz, a graça de Deus flui com facilidade. Então ele está exercendo o dom segundo a graça que recebeu. E é isso que você encontra lá em Romanos capítulo 12. E a graça me foi concedida, e foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Para quê? Para servirmos segundo a capacidade que Deus nos dá. E quando nós estamos fazendo isso, fomos habilitados por Deus, estamos exercendo um serviço específico. Já passamos daquele nível que abrange tudo que é geral do serviço para algo muito mais específico, no qual fomos chamados. E como funciona isso, irmão? É bem simples. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Você recebe uma porção pequena de Deus, e você é fiel naquilo que recebeu de Deus. Então você é um mordomo capaz para que Deus possa lhe confiar mais. Mas quando nós não fazemos nada para Deus, nós estamos inertes com respeito a isso. Então, o que Deus poderá nos confiar? Se nas coisas poucas que Ele nos deu, já não somos fiéis, como é que nós podemos receber dele mais coisas? Então nós precisamos entender esses aspectos. Poxa, porque eu nunca encontro o meu lugar no corpo de Cristo? Está aqui o grande motivo. Porque nós queremos almejar coisas grandes e não nos acomodamos às humildes, sendo fiel a elas para que mais nos seja confiado por Deus. De nível em nível no serviço a Deus.
Amém? Como um tijolinho posto após o outro, para que haja fundamento e edificação. Amém? E o terceiro aspecto, irmãos, é o aspecto que nós encontramos aqui em Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 8. São homens que servem a igreja, são diáconos. Nós, de modo geral, nós não temos o serviço desses homens muito esclarecido na Bíblia, como é o dos presbíteros, por exemplo. Você encontra verbos relacionados aos presbíteros. Os presbíteros fazem isso, fazem isso, fazem isso, fazem aquilo, e essa é a função deles. Esses homens aqui, eles, parece-me que a Bíblia não ficou muito definida todos os detalhes da sua função, mas uma coisa é muito clara na Bíblia. De modo geral, é apresentado aqui em Timóteo, e nós podemos inferir desse texto muitas coisas que eles fazem. Vamos ver aqui. Primeiro, esses homens, irmãos, são incumbidos de levar à prática as verdades espirituais. Um homem que está no ofício de diácono, ele está incumbido de levar as pessoas da congregação de Deus a exercerem seu papel, e tudo aquilo que a Bíblia diz e que é falado nas Escrituras através do ensino dos presbíteros, eles levam a cabo na prática entre a casa de Deus, sob a supervisão dos presbíteros. Então eles estão envolvidos nisso, em trazer a realidade espiritual para a igreja e levar a igreja a exercer a prática dessas realidades, a obedecer a Deus, a obedecer o que a Escritura diz, através da supervisão dos homens de Deus que têm pregado a palavra. Então os presbíteros pregam a palavra, são aptos para ensinar. E os diáconos da igreja, eles são aqueles homens dotados por Deus para levar os irmãos a serviço, para levar os irmãos a cumprir na prática aquilo que está escrito. Então são homens muito importantes na igreja. Não que todos não façam isso, mas eles fazem isso de maneira muito peculiar e são chamados para isso. Amém? Eles estão envolvidos com a necessidade da igreja. Eles estão envolvidos com o serviço prático da casa de Deus. Estão envolvidos com isso de maneira muito clara nas Escrituras. Nós podemos ilustrar isso com a simples frase: servir as mesas. Servir as mesas. Servir as mesas. Servir as mesas significa cumprir com os aspectos práticos do serviço a Deus. Levar à prática a vida cristã. Levar os irmãos a servir e servi-los. Amém? E o que não é ser um diácono? Porque se você veio de um contexto religioso, você vai descobrir facilmente o que não é, segundo a Bíblia. Primeiro, o diácono não é um porteiro. Nunca foi e nunca vai ser um porteiro. Não são pessoas que ficam de pé na porta. Não são também pessoas que ficam recepcionando. Não são recepcionistas. Isso não são diáconos. Não é? Não são pessoas que são seguranças, ficam cuidando dos carros no estacionamento. Não são diáconos. Isso não tem nada a ver com diaconia. Não tem nada a ver com esses homens do capítulo 3 de 1 Timóteo. Não tem nada a ver. E por que nós estamos falando isso, irmãos? É muito claro o texto que nós lemos. Se eu tardar, Paulo diz, você deve saber como procede na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como é que funciona isso? Como é que Deus estabeleceu que seria assim, do jeito que ele disse? A casa é dele, as regras são dele, e funciona assim. Alguém achou muito interessante colocar o nome de diácono sobre o camarada que está na porta dando oi para as pessoas. Não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Eles não são diáconos. São porteiros. São recepcionistas. São seguranças no estacionamento. Mas a Bíblia não chama eles de diáconos. Os irmãos estão entendendo, irmãos?
Diáconos são bem característicos. Então eles não são porteiros, não são seguranças, não são recepcionistas. Isso não expressa a realidade do diácono. Então, o que eles são? Então eles são inferiores aos presbíteros? São uma raça inferior? Os presbíteros são os caras e eles são abaixo dos presbíteros, um pouco menor que eles, e se eles não estão muito bem aperfeiçoados para ser presbíteros, quem sabe não podem ser diáconos? Não. Quando você lê 1 Timóteo capítulo 3, você vê que o nível desses homens, da qualificação desses homens, é o mesmo que a qualificação para ser um presbítero. Eles não são uma classe inferior. Aliás, irmão, é muito importante que isso seja desraigado da nossa mente. Não há maiores ou menores na igreja. Isso tem que ser arrancado da nossa cabeça. Não há maiores, nem há menores na igreja. Nem há acepção de pessoas na igreja. Não há melhores. Cada um exerce o seu papel segundo o dom que recebeu de Deus e para aquilo que foi chamado. Na igreja não há melhores, não há maiores, não há superiores. A igreja não é um ambiente que existe pessoas mais importantes e as menos importantes. Leia a Epístola de Tiago e você vai ver que Tiago estava tendo um problema com isso. E ele diz: como é que vocês pegam alguém mais rico e colocam nas primeiras cadeiras e destratam o pobre? Vocês não sabem que Deus não faz acepção de pessoas? Você não sabe que diante de Deus todos são iguais? Então a igreja precisa se livrar dessa loucura que funciona no mundo, de uma hierarquia que um é melhor que o outro, e porque é melhor que o outro, e então ele está numa posição acima do outro, e ele é melhor, ele é o bonzão, e o outro não é nada. Não, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, que Deus colocou muito mais honra sobre os membros que menos tinham honra. Sobre os membros do corpo mais desprezado, o Senhor nosso Deus os revestiu de mais honra. Significa o seguinte, irmãos, numa frase: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença entre pessoas. Então, primeiro, esses homens, eles não são melhores que os presbíteros e nem piores que os presbíteros. São servos de Deus. E não são melhores que os irmãos, nem piores que os irmãos. São servos de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós precisamos tirar da nossa mente esse modelo diabólico e hierárquico de liderança. Todos somos irmãos. Amém? Mateus 23, 8. A ninguém chameis mestre, a ninguém chameis pai, um só é vosso pai. Vós sois todos irmãos. Cada um exercendo o seu serviço na casa de Deus. O único cabeça da igreja é Jesus Cristo. Se algum homem não se submete a Cristo, nós não devemos nos submeter a Ele. Nós nos submetemos a Ele em amor, uns aos outros em amor, cada um na sua função, exercendo o seu papel na igreja, mas não há melhores uns do que os outros, não há mais importantes uns do que os outros. E não há funções mais importantes, como se você não fala aqui na frente, então você não é nada. Não funciona assim na igreja. Funciona assim em outro lugar. Na igreja não é assim. Então, o que fazem os diáconos verdadeiros? Nós temos algumas pistas, não é? Por exemplo, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, a palavra de Deus diz que as viúvas dos helenistas, que eram judeus de fala grega, elas estavam sendo desassistidas e houve confusão, houve reclamação. E a Bíblia diz que os apóstolos disseram assim: não convém que nós paremos o trabalho da palavra de Deus para servir às mesas, vamos eleger homens. Eles disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Vamos escolher homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, as quais encarregaremos para esse serviço. E a Bíblia diz que os apóstolos disseram: quanto a nós,
nós nos consagraremos à oração, e aqui o texto diz assim, a diaconia da palavra. É a única vez que aparece a palavra diaconia aqui. Então, aqui, irmãos, nós podemos ver o germe desse trabalho. Não significa que esses homens, então, eram os 7 primeiros diáconos da igreja, não. Por que você diz isso, irmão? Porque, por exemplo, Estevão, nos próximos capítulos, vai ser martirizado como um grande pregador do evangelho. Filipe foi para Samaria e fez uma grande obra, muitos milagres, era um evangelista, e ele está incluído entre eles aqui. Então aqui nós não temos nenhuma referência a eles, esses 7 homens, como diáconos. Mas nós temos um germe desse serviço prático, entre os que se consagram para o serviço da palavra de Deus, e aqueles que vão exercer uma função prática na igreja. Então nós vemos isso aqui em Atos capítulo 6. Nós podemos inferir disso, que eles, esses homens, auxiliam na igreja local, os presbíteros, a implementar aquilo que foi ensinado. Eles ajudam a igreja a aplicar as verdades ouvidas na sua conduta prática. Essa é uma função dos diáconos. Eles auxiliam os presbíteros, os anciãos, a levar a igreja a servir, cada um na proporção que Deus recebeu, que Deus deu, melhor dizendo. Eles estão ocupados com isso. Ou seja, nenhuma verdade da Escritura pode ficar no campo teórico. Nada do que pregamos deve permanecer na retórica. Tudo está escrito na palavra de Deus para a nossa obediência e para que seja levado à prática. É muito interessante isso, irmãos. A Escritura não está brincando com você quando ela diz que se você não perdoar, você não será perdoado. A Escritura não está brincando com você quando ela diz que se você odeia seu irmão, você está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A Escritura não está fazendo uma retórica com você, ela está lhe dando uma ordem de amar, de perdoar, de servir. É uma ordem. E o serviço desses homens é colocar essas coisas em prática, ajudar os irmãos nesse serviço. Falou a palavra de Deus, que faremos a respeito dela? Então nós devemos pensar por onde anda a nossa fé, irmãos. Porque a nossa fé, ela é conduta e vida, não é teoria. Amém? E a Bíblia é muito clara, ela é extremamente transparente com respeito a isso. A ninguém fiquemos devendo coisa alguma. Aí você dizia, eu devo para fulano. A ninguém fiquemos devendo coisa alguma. Só uma coisa, o amor. Esse você deve. A todo homem. O que mais você deve a todo homem? O Evangelho. Como está escrito lá em Romanos capítulo 1. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, a sábios, a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a eles. Porque eu tenho uma dívida com todo homem que está caminhando em direção ao inferno. É anunciar a boa nova que me salvou. E eu tenho uma dívida com todo homem, amar o meu semelhante. E tenho uma dívida com todos eles, amar não segundo o que me fazem bem, mas amar segundo o que Jesus amou. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. É a palavra de Deus. E esses homens, eles auxiliam os irmãos a levarem a cabo essa mensagem. Então nós devemos pensar, irmãos, por que isso existe? Porque a palavra de Deus precisa ser colocada em prática. Sempre. E eu acredito que uma epístola da Escritura pode alterar todo o curso da sua vida. Quando você a lê, se volta para ela e diz, eu vou fazer tudo o que aqui está escrito na palavra de Deus, como um homem obediente a Deus. Com todas as forças da minha alma. Caso contrário, nem orar você pode, irmão. A Bíblia diz, por exemplo, que se você não perdoa alguém que te deve, você não pode pedir perdão para Deus. Porque o Pai Nosso diz, perdoa as nossas ofensas,
Assim como significa da mesma forma, exatamente como nós perdoamos os que nos têm ofendido. É a palavra de Deus. E se nós não botamos isso a cabo, irmãos, o que será de nós? A Bíblia diz, aquele que furtava, não furte mais. Não é numa dessa, não furte, quem sabe, talvez se der ocasião, coloca no bolso. Não, é não furte mais, não minta mais. Os irmãos estão entendendo? Não minta, nem a mentirinha branca, como os crentes, entre aspas, dizem que existe. Isso é colocar a cabo a palavra de Deus, na prática. E aliás, se você ler a primeira epístola de João, irmãos, essa epístola vai mostrar se você tem esses distintivos de um verdadeiro crente. E lá tem várias coisas. E o meu desejo era estar falando sobre isso, mas o Isa pediu para que a gente desse continuidade nessa questão da autoridade. Mas existem coisas que revelam se você é um cristão ou não. Leia lá a primeira epístola de João e vê se você se enquadra lá. Lá está muito claro o que é ser um cristão. Se você não é um cristão, você pode estar ouvindo domingo após domingo, você pode passar a sua vida ouvindo, você pode viver 30, 40 anos ouvindo, e no final da sua vida, quando a sua alma sair do seu corpo, os anjos de Satanás te levarão para o inferno. E você ficará em tormento eterno por todo o restante da eternidade. Quando você pensar que acabou o tormento, nem começou. Você vai olhar para cima e vai ter uma frase escrita da parte de Deus assim: todos os que não creram estão condenados. Todos os que não creram estão condenados. Todos os que não creram estão condenados. Então é muito sério. Nós não podemos brincar de ser cristãos. E essa é a função dos diáconos, eles levam a igreja ao serviço prático. Amém? E nós precisamos nos levantar para isso, irmãos, para servir a Deus, não de maneira teórica. Agora nós falamos de uma coisa geral, né? Mas sendo bem específicos, são aqueles, servem as mesas. Servem as mesas. O que significa isso? Servir as mesas é aqueles que procuram diligentemente conhecer as necessidades da igreja. Na sua expressão muito prática, os diáconos são aqueles que procuram diligentemente conhecer as necessidades práticas da igreja. Quais são as necessidades da igreja? Quais os irmãos que precisam de alguma coisa? O que está faltando? Quem está tendo falta? Quem está com a sua despensa vazia? Quem são as verdadeiramente viúvas? Onde estão os órfãos? Onde estão as pessoas necessitadas? Deus se preocupa com elas. A igreja deve se preocupar com elas. A Bíblia diz, irmãos, que quando alguém usurpa do órfão, do necessitado, o salmista diz que Deus se levanta do seu trono em favor dele. Deus se levanta do seu trono para se colocar em oposição àquele que está usurpando o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado. Não é brincadeira. Amém? E os diáconos, eles estão aí para isso, para ver os que precisam, as necessidades dos irmãos. É isso que a palavra de Deus mostra de maneira muito clara. Eles estão atentos às necessidades, buscando conhecer, se envolver com elas e supri-las, e levar a igreja a supri-las. Como Richard Baxter dizia, se você não tem capacidade de suprir, você pelo menos deve demonstrar que se importa. Você deve se colocar como alguém que se importa e correr atrás de suprir essas necessidades. Ainda que você não tenha de maneira nenhuma como supri-la, demonstre que você se preocupa, demonstre que você deseja supri-la. Então é para isso que eles estão aí. Amém, irmãos? Segundo 1 Timóteo 3:8 também, eles são aqueles que cuidam das ofertas. Sob a supervisão dos presbíteros, eles cuidam da bolsa das ofertas.
Esses são os diáconos. Estão envolvidos com essa parte administrativa. É tão interessante porque eles não são contadores. Não é um contador. O irmão é um baita contador. Não é? Veja como ele faz bem a contabilidade de várias empresas. Não tem nada a ver com isso. Até porque não é um homem. É um conjunto de homens. Jamais Deus deixaria você numa enrascada como essa. Você tem uma bolsa na lateral do seu corpo cheia de dinheiro, que não é seu. Vai que talvez você pense assim, bom, não me faz mal eu comprar um suquinho com isso aqui para mim, né? Não me faz mal eu pegar um pouquinho daqui para suprir alguma coisa minha, né? Então daí para você não fazer isso, irmão diácono, Deus colocou você com outras pessoas, juntos, com vários irmãos, sob a supervisão de outros mais velhos ainda. Então, quando eles vão cuidar da bolsa, e isso para nós é muita segurança, né, irmãos? Aliás, sinceramente para mim é muita segurança. Porque eu não sei quanto vocês ofertam, eu nem quero saber, né? E não passa pela minha mão. Eu só digo assim, ó, irmãos, tem no caixa, o irmão lá está precisando, o irmão lá é necessitado, precisa cooperar com o irmão no lado de lá, veja bem, olha o que está acontecendo ali, e nós vamos coordenando isso, mas nós nos dedicamos à palavra e o ensino, né? E há pessoas que Deus chamou para cuidar dessas coisas. Irmão, se as pessoas realmente obedecessem o que está escrito, né? Jamais se venderiam, né? Eu já sei que aquele irmão lá, eu vi que ele pôs na caixinha muito dinheiro, então eu tenho que cuidar dele, tenho que zelar melhor por ele, né? Ele é um irmão que muito contribui e vai se vendendo e vai negociando aquilo que Deus deu, e agora já não pode mais pregar a verdade porque foi preso no laço do diabo. Para isso Deus colocou esses homens. Amém, irmãos? Não um homem só, Deus colocou esses homens. E a palavra de Deus diz que esses homens, eles não podem ser cobiçosos de sorte da ganância. Eles não podem ser. São homens desprendidos. Eles amam os outros. Eles servem com o que eles têm. Eles veem as necessidades. Eles desejam supri-las. Eles demonstram que querem fazê-las e levam a igreja a fazer. E assim eles desempenham bem o diaconato. Amém? Eles suprem as necessidades. Eles são um grupo de pessoas sob a supervisão dos presbíteros que estão vendo as necessidades que existem na congregação e buscando meios para que isso seja suprido. Amém? E é muito importante isso. Em quarto lugar, eles servem de modelos para os irmãos. A gente não gosta muito de dizer isso hoje, né, irmãos? A gente não gosta porque nós estamos no meio de um sistema, até mesmo que pode-se dizer maligno, que as pessoas arrogantes, pretensiosas, presunçosas dizem, olhe para mim, siga o meu exemplo. Mas se você olhar para ele segundo a Bíblia, ele vai ser o exemplo de tudo que não se deve fazer, de tudo que não se deve falar e de tudo de como não se deve proceder, não é? Mas a palavra de Deus mostra que esses homens devem ser exemplos do rebanho. E quando nós lemos o capítulo 3 de 1 Timóteo, nós vemos que está tudo relacionado com o coração da pessoa. Está tudo relacionado com quem ela é de fato, não o que ela diz, o que ela é, como ela procede, como ela vive. Por isso ela se torna um exemplo. Ela quer ser semelhante a Cristo, ela está almejando por isso, e você pode copiá-la em tudo aquilo que ela copia a Cristo. Como a palavra de Deus diz em Hebreus 13, 7, Hebreus 13, 17, né? Que você deve cumprir junto com eles, observar o exemplo deles. E qual é o exemplo deles? A Bíblia fala que eles não podem ser avarentos. A Bíblia fala, irmãos, que eles não podem ser homens
de dupla palavra. A palavra ali do verso 8 de 1 Timóteo diz assim: os diáconos é necessário que sejam respeitáveis, honrados, homens que você olhe e veja, esse é um homem honrado, um homem de honra, verdadeiramente um homem admirável. E a Bíblia diz assim, de uma só palavra. A palavra significa não de língua cortada, como se a língua dele tivesse dois lados, como de uma serpente. Então ele fala com uma pessoa de um jeito, com outra pessoa ele fala de outro jeito. E para cada um lhe dá uma resposta, segundo melhor lhe parece. Não, o diácono não pode ser assim. São homens de uma só palavra. Homens que entenderam que é sim, sim, não, não. Eles cumprem aquilo que falam. E diz assim, eles não são beberrões, não são inclinados a muito vinho, e não são avarentos. E eles devem viver em prova disso, segundo o verso 9, aliás, verso 10. Também sejam esses primeiramente experimentados. Eles estão em constante prova. O verbo está num presente contínuo, em constante prova. E é assim que é a nossa vida cristã, uma vida de constante prova, de constante demonstração de obediência e rigor santo diante de Deus, né? E são homens da palavra, irmãos, né? Como diz o verso 9, conservando o mistério da fé. O mistério da fé é todo o corpo de doutrina que é da fé cristã, tudo que diz respeito à fé, aquilo que estava oculto dos santos do Antigo Testamento, que foi revelado por meio dos apóstolos, esse é o mistério da fé. Os diáconos sabem o que é a igreja, os diáconos sabem o que é as doutrinas da fé, os diáconos conhecem a Deus, o diácono conhece quem é Deus, conhece quem é Jesus Cristo, conhece o que é a igreja, conhece como a igreja funciona, ele pode dar resposta a isso. E diz o texto que ele conserva o mistério da fé com a consciência pura. Significa que não tem nada que o condene. Ele está limpo diante de Deus. Sua consciência foi lavada pelo sangue de Cristo e ele preserva ela dessa maneira. Ele tem testemunho da sua consciência diante de Deus. E a consciência, irmãos, para os irmãos, para todos nós, sempre é fruto de uma teologia adequada. Se você não sabe quem é Deus, você automaticamente tem uma consciência fragilizada. E quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais a sua consciência é sensível a Deus. Então me mostre alguém que não conhece nada de Deus e é alguém débil na sua consciência. Não sabe o que fazer, não sabe o que é certo e errado, não sabe o que decidir, não tem nada que o leve ao que é certo, porque ele não tem conhecimento algum de Deus, ele é um débil na sua consciência. Esses homens de Deus são homens da palavra, que conhecem os mistérios de Deus, que conservam firme os mistérios de Deus, com a sua consciência limpa. Porque às vezes a gente fala consciência limpa só no sentido de que nossa consciência está livre de acusação. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais sensível será a nossa consciência. Mais coisas que você faz hoje, você vai deixar de fazer. Quanto mais nós conhecermos a Deus em verdade, mais perto da luz nós vamos andar, mais nós vamos ver a nossa sujeira, mais nós iremos nos arrepender e mais nós poderemos andar de consciência limpa diante de Deus. Então, se você quer ser alguém que tem um bom discernimento e um bom juízo, você está se ocupando com o quê? Se não é com a palavra de Deus, desculpa a expressão, não me venha com churumelas, irmão. Se não é com a palavra de Deus, você é alguém sem juízo. Você é alguém que não sabe escolher. Você não sabe escolher entre a sua mão direita e esquerda. Você é alguém indeciso. Aí você precisa ser de dupla palavra, porque você se enredou, você ofertou aquilo que não era para ofertar, você fez um voto que você não deveria fazer porque você não conseguiria cumprir, porque se você considerasse diante de Deus, com o conhecimento de Deus, com uma consciência pura, você estaria apto
a ser um homem de discernimento espiritual. Então você escolheria o bem e se apartaria do mal. Eu escolheria o bem e se apartaria do mal. Quanto mais nós nos dedicamos a Deus, ao mistério da fé, quanto mais nós conservamos o mistério da fé, mais somos homens de consciência limpa diante de Deus. Estamos puros diante de Deus. Somos separados para Deus. Essa semana ainda um irmão me mandou um versículo. O que significa isso? Tenha cuidado de dizer, é santo. E a ideia do texto de Provérbios é, tenha cuidado de dizer, é separado ao Senhor. Consagrei isso para Ele. Tome muito cuidado, porque depois que você fizer isso, você vai voltar atrás e não cumprir o seu voto com Deus. É isso que o versículo está dizendo. Tenha cuidado de dizer, isso é santo. Isso é separado para Deus. Veja que advertência, irmão. Veja como uma consciência, um bom conhecimento da palavra de Deus, que é prerrogativa dos homens de Deus. E se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, por que eu sempre estou comparando isso com todos nós? Porque isso é um standard, isso é um nível para todos nós. Os que servem devem estar assim, e eles têm que fazer isso em nome de Deus. Eles têm que ter estas qualificações. Mas se você quer ser um homem maduro, você deve estar nesse mesmo caminho. Não pense que isso é só para alguns. Não pense que isso é só para alguns. Irmão, que bom que isso é para os diáconos. Que bom que isso é para os presbíteros, né? Então, aí eu estou livre, eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso viver na carne, no mundo. Eu não preciso orar, eu não preciso ler a palavra de Deus, não preciso conhecer. Posso ter uma consciência um pouco fragilizada. Posso até amar o dinheiro, né? Não pense que é assim, não. A Bíblia está mostrando o nível de caráter que Deus requer de um homem de Deus. Amém? Esse é um nível de caráter que Deus requer do homem de Deus. E eu falo o homem de Deus porque Paulo usa essa mesma expressão nessa mesma epístola a Timóteo, no capítulo 6, verso 11. Tu, ó homem de Deus. Aí ele diz, foge destas coisas. E tem um monte de coisa que ele tem que fugir. Foge delas. Segue estas coisas. Combate o bom combate da fé. Se apega à vida que recebeu de Deus. Diz, então tem coisas que nós devemos fugir, tem coisas nas quais nós devemos nos apegar, tem coisas que nós devemos combater, porque você não pense, irmão, irmã, que você está de férias. Existem coisas que nós devemos combater. E Judas disse que nós devemos batalhar pela fé que foi dada uma vez ao santo. Não pense que você deve ficar de boca fechada quando o nome de Deus é blasfemado. Quando o nome de Deus é ridicularizado por um próprio e suposto irmão mentiroso. A Bíblia diz que você deve defender a fé, saber dar resposta a todo que te pergunta sobre ela. Você deve fazer isso. Você deve ser um apologeta. Você deve sair em defesa da fé. Não é batendo nas pessoas, é falando a verdade. Falando sempre a verdade. Porque, ainda que sejam feridas, mais vale as feridas de quem fala a verdade do que a boca que lisonjeia as almas que estão indo para o inferno. Então, o homem de Deus, ele é um homem que ele deve ser assim, fugir. E o que Paulo fala disso? Fugir do amor ao dinheiro, por exemplo. Que ter o dinheiro, a Bíblia diz, ora, aqueles que querem ficar ricos caem em cilada, em tentação, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, que afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se transpassaram, se atormentaram com muitas dores. E ele diz para Timóteo, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge destas coisas. E é isso que Deus fala para nós. Tu, irmão, irmã, foge destas coisas. Foge dessas coisas. Segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, o amor, a constância em Cristo. Segue a perseverança,
a mansidão, combate o bom combate da fé. Nós somos chamados para isso, irmão. Não é uma coisa para o diácono, amém? É para todos nós, se queremos amadurecer em Cristo. Então esses homens, por se voltarem a Deus, por estarem diante de Deus, por quererem ser semelhantes a Deus, que esse é o significado da piedade, ser semelhante a Deus, como um representante de Deus. E aliás, irmãos, Gênesis 1, 26 e 27 fala que foi para isso que Deus te criou. E ser representante de Deus, eu poderia usar a seguinte ilustração: você não fala nada que Deus não falaria. Você não faz nada que Deus não faria. Simples assim. Você não fala nada que Deus não falaria. Você não faz nada que Deus não faria. Você não age de nenhuma maneira que não seja correspondente ao caráter de Deus. Você foge dessas coisas. Você segue a justiça. Segue ser semelhante a Deus. Segue a fé. Segue o amor. Segue a perseverança. Segue a mansidão. Você combate por isso. Você se apega à vida que você recebeu de Deus. Você vive por essa vida. E você dá testemunho dessa vida. Paulo podia dizer para Timóteo: eu te conjuro perante Deus. Prega a palavra. Prega ela. Essa semana, irmãos, e nós vamos conversar mais sobre isso, quem sabe mais para frente. Mas essa semana eu tive uma impressão muito clara e me envergonhei diante do Senhor. Isso posso falar para os irmãos, para minha vergonha, porque é para nossa vergonha, para minha vergonha. Nós estamos olhando as pessoas ir para o inferno e nós não temos a mínima compaixão delas. Nós estamos sorrindo para elas, dando tchau para elas, enquanto elas caem no abismo, enquanto elas vão passar o resto da vida delas no inferno. E nós estamos dando risada com nossos parentes, falando bobagem com eles, com nossos amigos, enquanto eles caminham rumo à perdição. Nós temos o Senhor, a boa nova, e nós não nos importamos com eles. Nós não somos semelhantes a Cristo. Cristo olhou para as multidões e a Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão. Ele se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. A Bíblia diz que ele olhou para uma mulher e foi movido de íntima compaixão pela miséria dela. Ele olhou para o cego, ele foi movido de íntima compaixão. Ele amava as pessoas e se ocupava pela salvação delas. É para isso que ele veio ao mundo. Nisso consiste o amor. Ele veio para salvar os pecadores. E nós estamos brincando, irmãos, dando sorriso para as pessoas enquanto elas morrem. Nós deveríamos nos envergonhar e chorar e fazer alguma coisa a respeito disso hoje mesmo. Porque hoje mesmo alguém que você conversou pode bater de carro e ir para o inferno. E quando ele morrer, Satanás e todos os seus demônios vão estar esperando para ele, agarrando ele e o carregando às portas da morte até as portas do Hades para o inferno eterno. E o que nós temos feito a respeito disso? Como é que é movido o nosso coração a respeito disso? Uma alma vale mais do que seu carro, do que sua casa, do que seu emprego. A Bíblia diz que você deve ocupar suas riquezas, tudo que você tem, para conquistar amigos, para que eles te recebam nas mansões celestiais. E o seu dinheiro deve ser ocupado com isso, o seu tempo com isso, sua vida com isso. Foi para isso que Deus te deu dinheiro, foi para isso que Ele te levantou, foi para isso que Ele te salvou. E nós estamos dando risada, irmãos. É como se passasse alguém com o carro vazando gasolina na sua frente, você desse tchau para ela e nem ficasse preocupado que se ela passasse em algum lugar e uma faísca batesse, explodia o carro dela e ela morria carbonizada. E você olha aquilo e diz assim, e é isso que nós fazemos diariamente.
com nossos amigos, com nossos parentes, pelos quais nós não estamos nem aí, não damos a mínima, não oramos, não testemunhamos, não pregamos. Então, para a minha vergonha, que o Senhor me ajude e ajude todos nós devemos fazer alguma coisa a respeito disso. Nós devemos fazer. Senão fica controverso dizer que somos cristãos. Fica controverso. Se nós não temos feito nada a respeito das almas dos perdidos, fica muito controverso nós pronunciarmos o nome de cristãos. Porque cristãos estavam ocupados com isso. Sempre se ocuparam com isso. Ganhar os perdidos e edificar os crentes. Esse é o papel de todo cristão. Ganhar os perdidos e edificar os crentes. Ganhar os perdidos e edificar os crentes. E o papel dos presbíteros? Ganhar os perdidos, edificar os crentes, habilitar os santos para o serviço, os diáconos habilitar os santos para o serviço, para que os santos ganhem os perdidos, edifiquem os crentes, preparem pessoas. O que ouviste da minha parte, transmite a homens idôneos, para que estes transmitam a outros. E se nós não estamos fazendo isso, tem alguma coisa de errado conosco, irmão. Se nós não temos gastado a vida em favor de pessoas que passarão a eternidade no inferno, ainda sendo nossos parentes, se nós não temos cuidado dos nossos, a Bíblia diz em 5:8 de 1 Timóteo, nós temos negado a fé, nós somos pior que um descrente. Nós não estamos ocupados com a salvação dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos entes queridos. Porque você acha que ele fala que Jesus existiu, ele é um salvo? Se ele não tem o Espírito de Deus, ele não é de Deus. Se ele é de Deus, o Espírito testifica dentro dele que ele é de Deus. Ele não está preocupado com a morte. Ele sabe que o morrer é lucro, ele vai se encontrar com Cristo. Há testes para mostrar nossa fidelidade e nossa fé em Deus. Testes claros nas Escrituras. Amém, irmãos? E nós precisamos estar atentos a isso. E encerrando, irmãos, graças a Deus, para a alegria das irmãs, elas têm parte nesse serviço. É só você ler o verso 11. Da mesma sorte as mulheres. E alguns tentam dizer que as mulheres aqui são as esposas dos diáconos. Mas se assim fosse, cadê as esposas dos presbíteros nesse texto? Por que se relacionaria só com as esposas dos diáconos? Então são irmãs que servem como diaconisas. E diaconisa é uma palavra inventada, né, irmão? Porque diácono é uma palavra masculina. E quando Paulo fala de uma diaconisa da igreja de Cencreia, ele chama ela de diácono. Está lá em Romanos capítulo 16, verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está como diácono na igreja de Cencreia. Febe era uma diaconisa da igreja de Cencreia. Então as irmãs têm parte nesse serviço, né? Aliás, as irmãs têm bastante habilidades para perceber as coisas que muitas vezes os homens não percebem. Muitas vezes perceber a necessidade, e por isso que Paulo fala, da mesma sorte as mulheres. Se assim não fosse, Paulo teria mudado de assunto, mas no verso 12 ele continua falando dos diáconos. Ele diz, o diácono seja marido de uma só mulher. E no 11 ele diz, da mesma sorte as mulheres. Um verso antes. Então ele não parou de falar do mesmo assunto. Está falando delas. Essas mulheres, elas devem ser, segundo a Bíblia, de honra, respeitáveis. Não diábolas. Está desqualificada para o serviço uma mulher caluniadora. Se você viu alguém caluniar um irmão, se você viu alguém falar mal de um irmão, mal de uma pessoa, ela está totalmente desqualificada para o serviço. Ela faz o serviço do diabo. A palavra atrás de maldizentes é diabolos. Caluniador. Aquele que fala mal de uma pessoa sendo mentira. E diz que essas mulheres são respeitáveis, não maldizentes, são mulheres temperantes. Vou usar um exemplo simples, irmão. Tempero na medida certa é bom.
Tempero demais é ruim demais. Tem vezes que a irmã bota muito sal lá e o negócio não dá nem para comer. É simples ver. É uma mulher equilibrada, sóbria, que está no seu lugar, segundo o que a Bíblia diz. Está no seu lugar. É sujeita ao seu marido, é sujeita aos varões, é sujeita a Deus. Ou, como diz 1 Coríntios 11, é sujeita ao Deus como sendo cabeça de Cristo, Cristo como sendo cabeça de todo varão e o varão sendo cabeça da mulher. Irmão, que machismo, infelizmente é o que a Bíblia diz. Por isso que na Bíblia não tem pastora, por isso que na Bíblia não tem apóstola, por isso que a Bíblia deixa claro o papel da esposa. Então ela é pior que o homem pode pisar nela? Não, irmão, não tem nada a ver com o papel. Nós já falamos. Na igreja não tem acepção de pessoas. Na igreja não tem melhores ou piores. Na igreja tem cada um exercendo o seu papel. Mas é uma coisa muito difícil de falar numa sociedade feminista e que o diabo tem usado para destruir o mundo, porque as pessoas estão fora do seu lugar para que Deus criou. Então é como se fosse um alicate querendo ser uma chave de fenda. Você não vai fazer o papel da chave de fenda e você vai estragar o parafuso ainda. Porque Deus criou para fazer outra coisa. E Deus criou o homem para fazer outra coisa. E a esposa para fazer outra coisa. E o marido para fazer outra coisa. E as irmãs na igreja para fazer o seu papel. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E todos eles têm a sua dignidade diante de Deus. E não há o melhor aqui, não, aquele outro é melhor ali. Não tem nada disso. Simplesmente é o papel. E eu preciso falar sobre isso, irmãos. A Bíblia fala que não existe pastora. É muito claro. Muito claro. É claro como se você lesse assim, você fica entre duas opções. Você fica entre arrancar esses textos da Bíblia e dizer que Paulo era machista ou obedecer o que está escrito. É só entre essas duas opções que você fica. Então, se você é pastoreado por uma pastora, você não é pastoreado, porque não existe pastora. Se você já foi pastoreado por uma pastora, você nunca foi pastoreado, porque não existe pastora. A Bíblia fala que os motivos disso era simples. O homem foi feito primeiro, para o lugar de autoridade. Então, irmã, se a irmã não respeita o marido, não se submete ao marido, você está associada com Satanás. Satanás, é o que a Bíblia diz. Se você não respeita o seu marido, você está associada com o diabo. E se eu dissesse para você que você está em acordo com ele, você não iria gostar. Não é? Ô, irmão, eu acho que eu vi um chifrinho e uma caldinha com um garfo saindo lá da tua casa lá. Você estava fazendo reunião? Ô, irmão, que isso? Longe disso. Irmão, está louco, irmão? Mas exatamente quando as irmãs não se sujeitam aos esposos em Cristo Jesus, estão em acordo direto com o diabo. É assim que funciona. E isso não dá motivo para o homem dominar a esposa. Pelo contrário, se um homem é crente, ele ama a esposa como Cristo ama a igreja. Ele a edifica, santifica, prega a palavra para ela, a lava pela lavagem de água pela palavra, ele trabalha para a edificação dela. Não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com a sociedade que você encontra hoje. Pedro não era machista, Paulo não era machista. Pedro disse em 1 Pedro 3 que se o homem não ajuda a esposa, se o homem não coopera com ela, se não identifica ela como um vaso mais fraco, não adianta nem ele orar, as orações dele vão ser interrompidas, a Bíblia diz. Então, se Pedro era machista, Pedro não falaria uma coisa dessa. Não é? Então tem a ver com os papéis que Deus estabeleceu. Então, irmãs, se eu fosse dizer para as irmãs que vocês estão fazendo uma associação com o diabo, vocês iriam se assustar comigo, não iriam? Iriam ou não iriam?
Mas o que a Bíblia diz é que quando você tenta manipular o seu marido, quando você tenta fazer algum tipo de joguinho para que ele faça a sua vontade, quando você tenta manobrá-lo para que aquilo aconteça, seja de que ordem for, até mesmo sexual, quando você faz isso, você está em associação direta com o diabo. Direta com o diabo. Então não faça isso. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Não faça isso. Não se envolva com o diabo. Aí você está habilitada para servir na casa de Deus. Não seja maldizente. Não seja murmuradora. Não seja caluniadora. Não fale da vida alheia. A Bíblia diz isso muito claramente. Não comente sobre a vida de terceiros. Não fale dos outros. Não fale mal de alguém. Não fale o que você não sabe. Não fale o que você não viu. Não fale ainda que viu. Porque se você faz isso, você tem problemas. Você não pode servir na casa de Deus. É o primeiro passo. A Bíblia diz que nós temos na língua um fogo que é inflamado pelo próprio inferno e pode, em uma simples faísca, colocar em chamas toda uma floresta. Pode destruir todo o curso da vida humana. Destruir uma congregação inteira. E, irmãos, o Israel disse há 2 semanas atrás, aquele que destruir a casa de Deus, Deus o destruirá. Então, essas coisas não são brincadeira, irmãos. Amém? Não leve as coisas de Deus como se fosse algo retórico. Não maldizentes, respeitáveis, temperantes, fiéis em tudo. O diácono é esposo de uma só mulher. Ele não olha para a vizinha, ele não olha para a mulher na rua, ele se policia. Quando você for olhar para uma mulher na rua, irmão, a Bíblia diz, esposo de uma só mulher. A palavra é homem de uma só mulher. Mulher de um só homem. Quando você for olhar com intenção impura para alguém na rua, lembre-se disso. Esposo de uma só mulher. Esposa de um só homem. Homem de uma só mulher e mulher de um só homem. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Amém? E, por fim, o diácono cria os filhos, governa bem a sua casa. E aqui nós podemos passar o tempo, né? Mas isso vai ficar para outra vez. Porque quem não governa bem a sua casa, não está habilitado para servir. Quem não coordena os seus filhos, não está habilitado para coordenar nada. Quem não controla os seus filhos, não está habilitado para controlar nada. Para exercer nenhum papel. Ele não tem nenhum comando, ele não tem autoridade, não terá autoridade na igreja. Não está capacitado para isso. Não está. Então, nós, homens, devemos começar a pensar a ser homens de Deus. Homens de Deus. Começar a ser homem de Deus. Ser homem de Deus é homem que dá direção como um rei. O rei governa. Como se o rei era mau, é só você ler o Antigo Testamento. Todo o povo se desviava de Deus. Se o rei era bom, o povo se voltava para Deus. E esse é o papel do homem na casa. Não só isso, ele é o profeta da casa. Ele tem a voz de Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus para a sua casa. E por isso toda a casa está em segurança. Ai meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí o homem de Deus diz, nós vamos fazer isso aqui, ó. Né? E estava uma tempestade, que as águas estavam se turbulentas e balançando, e o que nós vamos fazer isso aqui? E daí, toda aquela tempestade vira uma calmaria. Porque ele colocou-se no papel dele. Ele buscou a vontade de Deus e disse a vontade de Deus para a sua casa. Então ele é um bom profeta. Ele é um bom rei. E além disso, ele é um bom sacerdote. O sacerdote é aquele que leva a oferta a Deus. Ele leva os filhos na presença de Deus.
Ele leva a esposa na presença de Deus. Ele carrega os familiares na presença de Deus, como se os levasse nas suas mãos. E Oséias 4:8 diz: como é o povo, 4:8 e 9, assim é o sacerdote. Se o pai não faz, os filhos não vão, a mulher não vai. Tem irmão que diz para mim: irmão, eu não consigo reunir porque a minha esposa não me acompanha. Porque ele não vai, a mulher não vai. Ele concedeu à esposa, ele fez concessões contra Deus em favor da esposa. E a esposa está fazendo com que sua alma seja vendida ao diabo, e ele não está nem aí para isso. Ele faz concessões à mulher contra Deus. Então ele é um péssimo rei, um péssimo profeta e um péssimo sacerdote. Ele não está habilitado para servir na casa de Deus. Mas se ele faz o que a Bíblia diz, então vem o verso 13. Os que exercem, desempenham bem esse serviço, o que a Bíblia diz? Eles alcançam para si lugar de preeminência. Não é que ele é melhor que ninguém, não. O lugar dele foi o lugar que ele alcançou em Deus por causa do seu bom testemunho, por causa dele ser um homem de caráter. E ninguém pode nada contra um bom testemunho. Não tem palavra, não tem calúnia contra alguém que é um homem de Deus. As pessoas falam e a vida dele revela o contrário daquilo que se mente sobre. Então, irmãos, ele alcançou preeminência diante de Deus. E ele tem ousadia na fé em Cristo Jesus. E é assim que se caminha na casa de Deus. Amém? Esse é o papel dos diáconos. Eles são homens que levam à prática o ensino bíblico. Eles são homens que veem a necessidade. Eles levam os irmãos a suprir essa necessidade e buscam suprir essa necessidade. Eles carregam o serviço dos irmãos com ofertas, distribuem as ofertas, vê a necessidade do povo, se ocupam com isso, são modelos do rebanho. Nesse serviço existem as irmãs junto. Pode existir uma irmã diaconisa, crente. Amém? Então, resumindo, irmãos, diáconos são homens e mulheres chamados pelo Espírito Santo, reconhecidos pelos presbíteros, pela igreja. São pessoas que cooperam para que a verdade de Deus seja colocada na prática da vida comum da igreja. Eles servem a igreja em suas necessidades, eles amparam as viúvas, os órfãos, eles amparam as pessoas que precisam de ajuda, eles cuidam das ofertas sob a supervisão dos presbíteros, veem a necessidade da igreja e levam a igreja a supri-las em Cristo Jesus, tornando-se exemplo para os irmãos. Amém? E esse é o nível que Deus tem para a sua casa, porque a casa de Deus é na maneira de Deus, segundo o modelo de Deus, e esse é o nível que tem para cada um de nós, crentes. Amém, irmãos? Não é abaixo disso. Se eu e você exercermos esse papel, irmãos, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai tropeçar por nossa causa. Como está lá em Deuteronômio 23. Quando fizeres uma casa nova, coloque parapeito, para que ninguém caia de lá e tu seja culpado do sangue daquela pessoa, né? Então eu dei uma ilustração para os irmãos, eu encerro com essa ilustração. Diz que na Califórnia havia um grande número de montanhas com penhascos gigantescos e as pessoas gostavam de ir lá. Só que era um lugar tão lindo, tão maravilhoso, que as pessoas olhavam e se admiravam tanto com a paisagem que caíam lá de cima, se quebravam todos nas pedras e morriam. Aí as pessoas daquele lugar tiveram a ideia de dizer assim: vamos fazer o seguinte, vamos colocar um monte de ambulâncias lá embaixo, com médicos, enfermeiros, e se alguém se quebrar ou morrer, esses enfermeiros já socorrem, levam-os para o hospital ou levam para o necrotério, já estão ali servindo esse serviço. Aí passaram vários anos que eles faziam isso, as pessoas subiam, as pessoas olhavam para aquela paisagem linda, as pessoas olhavam demais, se admiravam com aquilo, caíam lá de cima e morriam, e eles iam fazendo aquilo, mas aquilo era muito custoso,
era difícil, era muito mais dinheiro e muito mais trabalho. Aí alguém teve uma brilhante ideia. Uma brilhante ideia. A ideia foi a seguinte: por que a gente não coloca parapeitos lá em cima? Como se fossem redes de proteção, para que as pessoas não caiam lá de cima e se quebrem lá embaixo. E eles fizeram um teste e não precisou mais de ambulância, não precisou mais de nada lá embaixo. Por quê? Ninguém mais caía. E sabe quem são esses parapeitos, irmão? Essa história é uma história da igreja. A igreja está envolvida nessa mesma história, né? Nós estamos tratando de apagar incêndios, nós estamos tratando de cuidar dos feridos, nós estamos tratando como essas ambulâncias lá embaixo do monte, que cuidam de quem se quebrou, de quem perdeu o casamento, de quem adulterou, de quem roubou, de quem está com o filho preso porque não criou o filho direito. Nós estamos tratando de apagar incêndio. Por quê? Porque nós não somos esses parapeitos. E esse estándar aqui, esse modelo de Paulo aqui, é de homens que defendem, de mulheres que defendem. Os irmãos estão entendendo, irmão? Defendem o quê? Das pessoas caírem. Aí seu filho não vai cair, irmão, porque você defendeu. Aí sua filha não vai cair, sua esposa não vai cair, os irmãos não vão cair. Você está como uma estaca lá, e de braço dado com outros irmãos, presbíteros, diáconos, homens sérios, que cuidam da igreja como um parapeito, e daí não precisa remendar nada, porque nós cuidamos para que as pessoas não se destruam, não se quebrem. E como nós fazemos isso? Sendo homens e mulheres de Deus, sendo homens e mulheres de caráter, sendo homens e mulheres que modelam os outros, porque foram modelados por Cristo, e defendem os outros. Oh, irmão, é triste. Você sabe o que deve fazer. Não perca os seus filhos, não perca a sua esposa, não seja um negligente pai, não seja uma negligente mãe, né? A gente ouve do opróbrio de muitas pessoas que foram negligentes. Não faça isso com a sua família. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não faça isso com a sua família. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos dar conta. Não faça isso com seus filhos. Não faça, irmão. Use a vara no seu filho. A vara de Provérbios 22. A vara de Provérbios 29. Coloque ele sob disciplina. Coloque ele debaixo do governo de Deus. Faça ele entender que ele é um pervertido, um depravado pecador. E ele só vai descobrir isso debaixo da disciplina que Deus mesmo ordenou que nós fizéssemos. Faça o que a palavra de Deus ordena, para que suas almas e as almas dos seus filhos não vão para o inferno. É isso que a Bíblia diz, que a vara da correção livra a alma do filho do inferno. Amém, irmãos? E nós precisamos ser essas estacas, esses homens e mulheres que são barras de proteção na casa de Deus. Barra de proteção na casa de Deus. O homem depravado, desde o seu nascimento, ele só obedece aquilo que ele teme. O resto é psicologia mentirosa, enganosa e do diabo. Deus é o maior pedagogo que existe. E foi isso que Deus disse. E se você pensa diferente, é coisas entre você e o céu. Não entre você e nenhum de nós. Entre você e Deus. É Deus que disse. Deus o disse. Amém? Só assim nós vamos ser essas estacas na casa de Deus. O Senhor nos ajude a cumprir nosso propósito diante de Deus. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite